Primeiramente, boa noite a todos que estão nesse salão de reuniões da Igreja Itaúna, os que estão presentes e aqueles que depois estarão vindo no canal da igreja no YouTube. E você que ao ver a mensagem, dá o seu like, dá o sininho lá, toca no sininho, para nós continuarmos promovendo mais a palavra de Deus. E principalmente, nós que queremos ouvir a palavra do Senhor e praticar a palavra. Nós queremos continuar desfrutando do Senhor e principalmente o encargo dessa noite, seguindo a descendência de Sete e Enos, amém? Não queremos seguir a descendência de Caim. É um fim triste. Semana que vem vamos estar vendo, não é contado nem na genealogia. Mas nós somos aqueles que invocamos o nome do Senhor, recebemos Jesus como o único Senhor da nossa vida, e todos os dias nós declaramos que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, irmãos, a importância de nós continuarmos pedindo ao Senhor graça e misericórdia. E nessa noite nós temos visto o tema principal dessas palavras, da conferência, o tema que foi falado na instância, Gênesis, o princípio. Esse é o tema principal. Então, irmãos, a importância de nós estarmos todos os dias sendo reconectados com o nosso Senhor. E, principalmente, que nós estamos numa luta de reino. Nós sabemos que temos o reino do nosso amado Senhor, o reino de nosso Deus se tornou do seu Cristo. Mas, por outro lado, também sabemos que tem o reino maligno que é de Satanás. Que sempre, ou nós estamos escolhendo um ou outro, qual reino nós devemos estar lutando. Por isso que é uma luta constante, irmãos. Nós precisamos continuar vigiando, orando, como nós acabamos de desfrutar nesse hino, Tolice é fugir e Davi se afastar. Que o Senhor possa nos conceder graça para podermos continuar lutando pelo reino de Deus. E, principalmente, a experiência que nós temos visto, que hoje ainda nós precisamos ver ainda o pano de fundo negro ainda, uma decadência, uma degradação ainda de Caim e a sua família, aqui nesse capítulo 4, versículo 17 a 26. Vamos ler da maneira dinâmica, todos nós juntos. Gênesis 4, 17 até o 26. Amém? Vamos ler? Podemos fazer o seguinte, os irmãos lêem os números ímpares e as irmãs os números pares. Amém? Então, os irmãos. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. As irmãs.
Começou a invocar o nome do Senhor. Vamos de novo? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Nessa mensagem, irmão, cujo título, sabemos que é Caim produz uma civilização sem Deus e Sete dá início à prática de invocar o nome do Senhor. Por isso que aqui no versículo 26, no final, fala, daí então se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos invocar o Senhor junto? Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Por que nós invocamos, irmãos? O significado do nome de Enos é fraco, frágil e mortal. Há uma necessidade. Assim como no início aqui de Gênesis capítulo 4, nós vimos o versículo 17, mas o contexto ainda do versículo 16, eu gostaria de estar lendo com os irmãos. Gênesis 4, 16 diz: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, aqui nós vimos na semana passada, o Martim terminou a mensagem com esse versículo, e nós aplicamos, vimos que Caim, ele se retirou da presença do Senhor. Tem uma expressão verbal, um ditado no mundo, que fala da seguinte maneira: tal pai, tal filho. Vocês entenderam o recado, o contexto? Gênesis 3:8. Vamos então ler para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, parafraseando. Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quem era o pai de Caim? Adão. Tal pai, tal filho. Caim seguiu o caminho do pai dele aqui nesse princípio. Caim retirou-se da presença de Deus. O que aconteceu com Adão? Ele saiu da experiência do jardim ali, diante de Deus. Não somente ele, como a sua esposa. Caim seguiu esse princípio. Mas nós, irmão, não devemos ter esse coração. O coração do homem caído sempre é esse: esconder-se da presença de Deus, fugir da presença de Deus. Mas ao contrário, Deus sempre procurou o homem, até que no versículo 9, Gênesis 3 fala, Deus procurou Adão, Deus procurou ter comunhão com ele. Adão, onde estás? Caim, irmão, foi o mesmo princípio no capítulo 4. Se nós lermos versículos 6 e 7 do capítulo 4, diz assim: então disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus já sabia, mas Deus ainda procurou ter comunhão com Caim. Caim, o pecado já está à tua porta. Cumpre a ti a dominá-lo. Deus, irmãos, ele sempre procurou o homem. Mesmo o homem pecando, mesmo nós pecando, nós somos pecadores. Não foi nós que fomos atrás do Senhor. Foi o Senhor que veio até nós. Cheio de graça e de realidade. Ele me buscou, ele buscou você, até mesmo para o arrependimento, assim como Adão, assim como Caim, não conseguiram êxito, não conseguiram arrepender-se. Assim também somos nós somos caídos. Eu não consigo me arrepender, nem você, por nós mesmos. Mas lembre-se da palavra de Deus. Romanos 2,4. O que diz Romanos 2,4?
Senhor Jesus, ou desprezes a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? No máximo que eu tenho e você tem é sentimento de culpa, é remorso. Isso aí nós temos, porque é do homem caído. Mas arrependimento vem de Deus. Por isso que eu e você precisamos clamar, Senhor, como nós vimos no início, da palavra dessa semana, na segunda-feira, parafraseando, onde foi dado o exemplo, que nosso irmão Pedro Dong deu o exemplo de Lucas 18, não é isso? O publicano e o fariseu. Ali o contexto é, Senhor, sê propício a mim, pecador. O fariseu achou que era o tal, mas o publicano ali confessava, Senhor, eu não sou digno. Hoje é o mesmo princípio, irmãos. Eu e você, nós não somos dignos de estar aqui nessa reunião, estarmos diante do Senhor, ser um filho de Deus. Mas graças a Deus que aprova o Senhor revelar o seu Filho para nós. Ele nos concedeu graça, misericórdia, Ele que nos deu poder para arrepender. Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, irmãos, esse princípio aqui de Caim, no início de Gênesis 4, quando ele retirou-se da presença do Senhor. Aqui, então, nós podemos ver o início da palavra, que Caim produziu uma civilização sem Deus. Ele perdeu a presença do Senhor, em outras palavras, ele perdeu a proteção de Deus, ele perdeu a segurança, ele perdeu a paz, a alegria, o desfrute. Ele perdeu tudo. O hino também, a melodia do hino, a letra do hino também fala, Atá Davi estou. E um dos itens é o quê? Tolice é fugir. E da vida se afastar. Eu e você, irmão, muitas vezes sabemos que é tolice. Mas às vezes o que nos impede de estar prosseguindo com o Senhor? Por isso que essa palavra, eu estava orando, considerando, pedindo ao Senhor muita graça, Senhor, como aplicar essa palavra para nós aqui em Itaúna hoje. Nós temos vários aspectos das ferramentas, uma delas é a imersão ultra refinada, não é isso? Que é usada a terminologia que nós falamos. Aí eu considerei que essa palavra aqui, Senhor, essa palavra para mim, eu ruminando, ela é ultra refinada. Por quê? Porque aqui, irmãos, quando Caim tomou essa decisão, em outras palavras, eu e você, nós como pais, uma advertência para os pais, nessa noite. Não vamos afastar do Senhor. Você é o chefe de casa. É loucura. É uma irresponsabilidade enorme de um pai ou de uma mãe que deixa de seguir o caminho do Senhor. Os pais precisam ser primeiramente os buscadores de Deus. Em vez de afastar de Deus, nós devemos sempre nos aproximar de Deus. Caim, como pai, ele não foi o bom modelo. Por isso que essa palavra aqui podemos falar também, paralelamente para nós Itaúna, uma advertência às famílias da igreja. Qual o caminho que nós temos escolhido? Nós temos invocado mais o nome do Senhor, seguindo a linha de Sete, a qual teve um filho que chamou-se Enos, depois nós vamos gastar um tempo aqui. Ou nós estamos nos afastando de Deus como Caim, perdeu a presença de Deus, ele foi para uma terra de Nod, e o versículo 17 fala que ele coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque,
Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Então, além de Caim perder a presença do Senhor, ele edificou uma cidade. Por quê? Ele perdeu a proteção de Deus. Antes, Deus era tudo para ele. E cremos e sabemos que os seus pais, antes, Adão e Eva, o instruíram, o ensinou qual o caminho que devia se andar. Por isso que nós pais aqui também, Itaúna, essa palavra, por que eu estou aplicando para a nossa família? Porque nós temos filhos, as crianças estão desde o berçário, desde o ventre da mãe e até os 10 anos lá na salinha. Por isso que uma advertência para nossos pais. Vamos sempre escolher o caminho da bênção. Qual o caminho que nós temos escolhido? Nós vimos que há 2 contrastes com o caminho de Caim e com o caminho de Abel. A família ali, a descendência, mesmo que Caim matou Abel, mesmo que veio Sete, né? Deus deu outro filho a Adão e Eva, um descendente. Se dependesse ali de Abel, na genealogia Jesus Cristo não tinha vindo. Tinha Satanás, tinha conseguido encerrar ali. Mas graças a Deus, que Deus não desiste do seu propósito. Deus deu a Adão e Eva um outro filho, a qual lhe chamou Sete. Aí Cristo pôde vir. Mas aqui ainda, voltando para aqui, o versículo 18. A Enoque nasceu-lhe a Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o 19 junto? Lameque. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanta luz, quanta advertência. Agora, o neto também lá vai para o mesmo caminho. O neto de quem? De Adão. Uma degradação na família. Por isso, irmão, nós precisamos ser os buscadores de Deus. Famílias que buscam o Senhor. A nossa linhagem, nós e a nossa geração, precisamos ensinar os nossos filhos a qual caminho que se deve andar. Caim teve uma escolha, ele escolheu esse caminho. Abel seguiu o caminho dele, mas Sete também teve uma escolha, e ele ouviu pelos seus pais. Por isso que é fundamental, importante, irmãos, nós pais, ensina, o que diz Provérbios? Ensina a criança no caminho que se deve andar. Para quando ela for velha, que ela não venha se desviar. Você, pai e mãe, tem ensinado o seu filho o caminho que se deve andar? Nós sabemos que também, infelizmente, tem 2 caminhos nesse mundo. Tem o caminho do Senhor e o caminho do mundo, que é larga a porta da perdição. Qual o caminho que nós temos ensinado aos nossos filhos? Nós sabemos por meio da Bíblia, João 14, 6. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 14, um versículo familiarizado por todos nós, mas vamos ler o que diz na Bíblia. Vamos ler junto? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem senão por mim. Quantos caminhos há? Um caminho. E quem é o caminho? É Jesus. Por isso, irmão, é fundamental nós continuarmos ensinando os princípios elementares aos nossos filhos. Quando nós pregarmos o Evangelho, vamos falar dos filhos espirituais.
Pregamos o evangelho, as pessoas creem, invocam. Ela é regenerada no Espírito, que é o final da palavra, né? Já estou invertendo tudo, né? Mas como filho, nós precisamos ensinar aqueles que estão chegando, que creram, ensinar eles o caminho do Senhor. Ensinar a invocar o nome do Senhor. Invocar no original grego, hebraico, né? É gritar, clamar, chamar para o socorro. Não é a mesma coisa que orar. Orar é ter comunhão com Deus. Orar é mão dupla. Você fala com Deus, Deus fala com você. Você ora, você intercede, você vai diante do Senhor. Agora, invocar é clamar, é chamar. Por que nós invocamos o nome do Senhor? Porque perto está o Senhor dos que o chamam. Invocar é um caminho mais prático de nós estar na presença do Senhor. Invocar é o que eu falei, o significado do nome de Enos. Quando nós invocamos, nós estamos declarando: Senhor, eu não consigo. Em outras palavras, João 15, versículo 5. O Senhor é a videira, nós somos os ramos. Quem permanece nele, né, nós, ele em nós e nós nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim... Por isso que nós declaramos todos os dias, não apenas na hora da reunião. Logo pela manhã nós invocamos o nome do Senhor. Clamamos pelo nome do Senhor. Invocar é chamar, é clamar. Quando eu preciso do irmão ou da irmã, eu preciso chamar pelo nome, é ou não é? Estamos aqui nessa assembleia, na audiência, eu preciso então, né, do irmão que está lá, né, no meio aqui da congregação, nosso amado irmão Ismar. Se eu preciso dele, ô Ismar, eu preciso de você, eu estou chamando pelo nome. Quando eu e você invocamos o nome do Senhor, nós estamos clamando, chamando, ó Senhor Jesus! Mas aqui então nós vimos a experiência. No versículo, né, 18, Enoque nasceu-lhe a Irade gerou a Meujael a Metusael, e a Metusael a Lameque. Vamos ler o versículo 19? Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava... Aqui então mostra para nós um princípio. Outra degradação, outra decadência. Um abismo chama outro abismo. Aqui nós vemos que Satanás conseguiu brecha, não somente por meio de Adão e Eva, mas também veio por meio de Caim, por retirar da presença de Deus, por edificar uma cidade. E aqui, depois ainda nós vamos seguir mais adiante ainda, o que eles fizeram para se procurar alegria, né, desfrute, segurança. Mas aqui ainda mostra um princípio caótico. Por isso que eu e você, nós, precisamos ensinar a Bíblia. Principalmente o que se refere ao casamento. Aqui, não somente Lameque, ele quebrou todo o princípio, como se diz, quebrou o mandamento diante de Deus, porque diante de Deus, o casamento é entre homem e mulher. Desde Gênesis 2, 24. Eu gostaria de ler esses 3 versículos, que é bom. Talvez você possa falar assim, irmão, porque você está perdendo tempo. Nós já sabemos, eu sei. É por amor aos novos. Nós temos que ensinar a Bíblia. É bom ele entender por meio da Bíblia. Abrir a sua Bíblia, ler a Bíblia. Precisamos de invocar o nome do Senhor. Precisamos fazer imersão na palavra. Precisamos fazer grito de guerra. Mas precisamos de ler a Bíblia. Então, Gênesis 2, 24, o que diz? Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mateus capítulo
19. Versículo 4 a 6. Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa Efésios capítulo 5. Vamos decorrer um pouco a Bíblia. O que Deus diz sobre o casamento? Efésios 5, versículo 31. Eis porque deixará o homem. Aleluia, só até aí. Então aqui, irmão, voltando para Gênesis capítulo 4. Nós vimos que Lameque, ele quebrou o princípio de Deus, todo o mandamento que Deus tinha falado. Em outras palavras, o homem caído, o homem pecaminoso, ele não tem temor diante de Deus. Essa palavra, irmão, não é apenas para um incrédulo que não tem a vida de Deus. Até mesmo para nós que somos filhos de Deus. Precisamos ter temor, reverência diante de Deus. Hebreus 13:4 lá fala que digno de honra seja o matrimônio, como leito sem mácula. E Deus adverte grandemente que Deus, é melhor ler, né? Porque Hebreus 13, versículo 4. 13, versículo 4. Vamos ler? Digno de honra seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então aqui, irmãos, infelizmente Lameque, ele introduziu, em outras palavras, né, a bigamia ou poligamia. Mais de uma mulher. Ele quebrou o princípio de Deus. Deus determinou uma mulher para um homem para uma mulher. Em outras palavras, macho e fêmea, para a produção de uma família. Que é Gênesis 1:28. Deus abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Então aqui nós vimos que Lameque, ele introduziu, né, seja a bigamia ou poligamia, né? Mas o mandamento de Deus, ele é único, né? Ele é o quê? Monogâmico, não é isso? Um homem e uma mulher. Isso é que deu, por isso que eu li esses 3 versículos. O que nós ensinamos aqui, o casamento é de Deus. Foi Deus quem abençoou. Então, voltando aqui para Gênesis 4, né, como nós já estamos aqui, que Lameque, ele teve 2 mulheres. Por isso, irmão, é fundamental nós ensinarmos os nossos filhos princípios espirituais. Por um lado, sim, respeitando as pessoas lá fora, a decisão que elas tomam da vida delas. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos ensinar o que a Bíblia diz. Não que o mundo diz. Não que o mundo ensina. Porque nós não somos do mundo. Nós somos de Deus. Por isso que nós ensinamos as coisas de Deus. E versículo 21 de Gênesis 4. Desculpa, versículo 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. 21 a 22. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante.
de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naama. Aqui, irmãos, mostra o princípio, né, da família de Lameque. O Senhor perdeu a proteção, o sustento, a segurança, a alegria, que tudo provinha do Senhor. Aí, Lameque teve esses 3 filhos. Por isso que aqui vem mostrar, né, que o 20 fala que Jubal, ele tinha tendas, habitava em tendas e possuía gado. Por quê? O mundo de sustento, comida e bebida. Tinha que se alimentar-se. Antes a provisão era Jeová. Jeová provia tudo, cuidava de tudo. Mas por causa da decadência, né, dessa degradação, então Lameque, juntamente com seus filhos, viram a necessidade. E o versículo 21 diz, Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Eles perderam a alegria. Porque a nossa alegria vem do Senhor. Por isso que Paulo falou aos Efésios, no capítulo 5, não embriagueis com o vinho desse mundo, mas enchei-vos do Espírito. Porque, irmão, a alegria desse mundo é passageira. Tudo é vaidade. Eles perderam a alegria diante do Senhor. Então, por isso que eles tiveram que fazer algo. Aí aqui, então, 21 fala que Jubal, né, tocava harpa e flauta. O 22 fala que Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naama. Então aqui também entra que Tubal-Caim, por causa que eles perderam a proteção, a segurança diante de Deus, fizeram, né, armas, né, cortantes, né, de bronze e de ferro. Essa é, de fato, infelizmente, uma civilização sem Deus. Então, por isso que hoje tem tudo a ver conosco, irmãos. Esse pano de fundo, né? Mostrando aqui esse princípio da família de Caim. Desde seu pai Adão, perdeu a linha. Mas louvado seja o nome do Senhor. Deus não desistiu do homem. Por isso que o Evangelho de João 3,16, o que diz lá? João 3,16, vamos ler lá? Senhor Jesus, Deus, Ele amou o mundo, não é isso? Que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, mostrou, irmão, que Deus, Ele amou. Deus ainda estava esperando, lá atrás, né, arrependimento. E hoje o princípio é o mesmo para nós. Eu e você, nessa noite, estamos diante do Senhor. Nós estamos mais próximos do Senhor ou nós estamos afastando mais do Senhor? Nesse mundo, nesse século 21 que nós estamos, o mundo ainda, irmão, tem nos atraído. O mundo, ele odiou o nosso amado Senhor, ele crucificou o nosso Senhor. E como é que está a sua amizade com Deus e com o mundo? Às vezes aqui na hora da reunião, nós estamos aqui pela fé, dependendo do Senhor, da misericórdia do Senhor, buscando o caminho adequado, mas às vezes quando nós não estamos nas reuniões, perto dos irmãos, às vezes temos dificuldade individualmente de buscar a Deus, de invocar o nome do Senhor, de prosseguir com o caminho do Senhor, fazer as escolhas corretas, mesmo sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas por que às vezes nós viemos para a direita ou para a esquerda? A nossa vida, amados irmãos, ela é feita de decisão todos os dias. Qual decisão você está tomando? Na linhagem de Caim ou na linhagem de Sete? Aquele versículo de Deuteronômio 30, vamos ler ele, versículo 19. Senhor Jesus, Deuteronômio 30, versículo 19 e 20.
Vamos ler junto? Os céus e a terra tomo hoje. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Então, advertência, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora que tem uma escolha. Todos os dias, irmão, nossa vida é feita de decisões, de uma escolha. Aí o Senhor nos adverte. Escolhe, pois, a vida. O Senhor está nos dando a direção. Segue a linhagem de Sete. Segue a linhagem de Enos. Confessa que você tem pouca força. Depende de mim. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Está vendo? Tudo está ligado à família. Olha o caos da família de Caim. Então, irmãos, no versículo 23 e 24 de Gênesis 4, cada vez o naufrágio, cada vez uma degradação após outra. Versículo 23 e 24 diz ainda: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes tornará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Irmão, misericórdia. Que naufrágio. Que degradação. Esse é o resultado quando eu me afasto de Deus. Quando você afasta de Deus. Deus permite uma situação, estou falando para nós mesmos, tá? Você que está aqui nesse salão, você que vai estar ouvindo essa palavra, vai estar ouvindo. Deus permite uma situação. Aí, às vezes, nós ficamos como semblante de Caim. Emburrado, triste, dando birrinha. Eu não vou reunir mais. Aqui não tem mais amor. Ah, por causa desse problema, me tirou do serviço, eu queria estar servindo. Eu não vejo problema. Você não vê, mas Deus vê. E Deus colocou as autoridades. Se as autoridades representativas pediu para você dar um passo atrás, submete, dê um passo atrás. Espere no Senhor. Não fique emburrado. Não escolha o caminho aqui como se foi de Caim, que retirou-se da presença do Senhor. É uma advertência para mim e para você, amado irmão, amada irmã. Tolice é fugir. Se você que está ouvindo aqui, ou vai estar ouvindo ainda, parou de reunir, ou pensa em parar de reunir, eu gostaria de falar uma frase. Tolice é fugir. Davide se afastar. Busque arrependimento nessa noite. Pede ao Senhor graça e misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu te invoco, tenha misericórdia de mim. Eu sou fraco, frágil, mortal. Me leva a submeter os irmãos. Me leva a submeter essa situação que eu estou passando. Senhor, não deixa eu fugir. Aí você, na sua religião, você acha que está certo e errado. Igual Caim. Ele achou que estava certo, oferecendo ali a sua oferta a Deus. O fruto da terra. Mas Deus não olhou certo e errado. Deus aceitou a oferta de Abel. Talvez você ache que está certo. Aprenda a lição no Senhor. Arrepende-se. Clama a misericórdia do Senhor enquanto é tempo. Não afaste da vida, não pare de reunir.
Deus está falando, Deus quer falar para você. Tolice é fugir. Se juntos, invocando o Senhor já não está fácil. Irmãos, lembra, irmão, por favor, João 17. Jesus esteve aqui nessa terra. Ele viu a situação caótica desse mundo. A vontade dele era levar todos nós de uma vez, mas o que ele fez? Ele orou ao Pai. Pai, eu rogo a Ti que não os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eu e você precisamos continuar buscando a proteção do Senhor. Enquanto estiver a caminho nessa terra. Vamos pedir o Senhor graça e misericórdia, irmão. Então aqui nós podemos ver que essa situação caótica aqui, né, de Lameque, ele se gabando, né, ele aqui mostrando que na sua degradação, a violência, né, quanta arrogância da parte dele. Mas às vezes também quando eu estou no velho homem, eu sou assim mesmo. Quanta arrogância. Por isso que somente na luz do Senhor que eu vou ver a luz. Que o Senhor tenha misericórdia, irmão, de mim, de você, de cada um de nós, nessa noite. Que o Senhor possa nos conceder graça, misericórdia. E na luz do Senhor, João 8, versículo 12, um versículo muito conhecido por todos nós. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. O que diz? De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não dará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus está falando para nós de novo. Não fique nas trevas. Não segue o caminho de Caim, nem da sua família. Segue o princípio do caminho de Sete e de Enos. Não vou ler por causa do meu tempo, a hora já avança, meu tempo praticamente quase acabando já. Mas uma advertência seríssima para nós. Eu te encorajo a ler, creio que você já leu, mas eu encorajo a ler de novo. Que Caim e a sua família, eles conheciam Deus. Eles ouviram falar de Deus com seus pais, seus avós. Ensinaram. Então, por isso que todo homem, todos nós, desde lá de trás, Romanos 1 fala, todo homem será indesculpável perante Deus. Depois vocês leem lá Romanos capítulo 1, versículo 17 ao 32. Não vou ler por causa do meu tempo, amém? Né? Romanos capítulo 1, versículo 17 fala sobre a idolatria e depravação dos homens. 18, desculpa. Romanos 1, 18 a 32. Nós vimos o fim caótico aqui dessa civilização de Caim, que afastou-se de Deus. Mas para finalizar, né, não posso ficar só no quadro negro, né? Vamos ler o versículo 25. Vamos ler junto? Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então aqui nós vimos que o descendente que eles acharam, né, que era Abel, tinha acabado ali. Abel foi assassinado pelo seu irmão Caim, mas Deus proveu outro filho, Adão e Eva. E nasceu Sete. Louvado seja o nome do Senhor. Por meio de Sete nós sabemos que na genealogia Cristo veio. Mas não ficou só em Sete. Aí o versículo 26, vamos ler de novo? A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Por isso, irmãos, eu e você, sobre invocar o nome do Senhor, essa palavra dessa semana foi prática. Poderia pegar 6 irmãos, 7, cada um ler um dia aqui e soltar o pacote, é ou não é? Tanta pepita, tanto desfrute. Né? Como diz a nossa irmã, né? Claríssimo. Riquíssimo.
Mas está vendo? Mas mesmo assim eu e você precisamos invocar o Senhor. Porque sabe qual é o perigo, irmãos? Por nós achar que, se lê uma vez, eu já sei. Eu sei. Eu sei que essa palavra podia falar disso, disso, disso. Quem é que não sabe invocar o nome do Senhor? Por isso é o perigo, está vendo? Por isso nós precisamos esvaziar, clamar, né, invocar o nome do Senhor. Falar, Senhor, nos conceda graça e misericórdia. Orar, né, uns pelos outros. Então, esse princípio aqui de Sete, que o seu filho nasceu, né, por causa do meu tempo aqui, irmãos, nós sabemos que deu início a invocar o nome do Senhor. Quando Sete, então, ali, quando ele nasceu, é lógico, irmão, que a Bíblia, ela é econômica, né? Você vai falar assim, cadê o versículo, irmão, que você está falando nisso? É lógico, Sete nasceu, os seus pais instruiu eles no caminho do Senhor, mostrou para ele cresceu, ele viu ali situação, a degradação que o mundo estava, aí ele viu o caminho, falou, opa, peraí. Aí quando ele casou e teve filho, aí a Bíblia fala, a Sete nasceu também um filho. Porque essa é a descendência que nós seguimos. Vocês podem ter certeza que Sete não procurou outra igual Lameque lá, com duas mulheres. Não, ele seguiu o caminho de Deus. Porque ele ouviu seus pais falando, Adão e Eva. Esse é o caminho. Embora nós pecamos, mas Deus fez justiça por nós. Ele sacrificou o animal. Ele fez vestimenta por nós. Cristo é a nossa justiça. Então, Sete viu aquela situação. Aí quando nasceu o filho, então ele colocou o nome de Enos, que significa frágil, fraco e mortal. Por isso que hoje, irmãos, desde lá de trás, então, começou-se a prática de invocar o nome do Senhor. E até hoje, o que rege, o que encoraja cada um de nós, o que encoraja as igrejas em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não temos tempo aqui para abrir vários versículos, mas o lementiário está cheio de versículos. Começando aqui em Gênesis 4, 26. Apocalipse, por exemplo, eu gostaria de ler esse versículo com vocês. Não vou decorrer aqui a Bíblia, mas vamos ler para vocês entenderem que é Apocalipse 3, 8. Você pode até ficar na mente assim, mas irmão, esse versículo aqui não está falando direto de invocar, não, mas as igrejas tinham a prática de guardar a palavra, de invocar o nome do Senhor. Paulo, quando o Senhor ganhou Saulo, ele perseguiu os cristãos em Atos capítulo 8. Mas depois, no capítulo 9, nós vemos que ele passou a invocar o nome do Senhor. Paulo ensinou as igrejas a ser os invocadores, os buscadores de Deus. Por isso a importância aqui, irmãos, em Apocalipse 3, versículo 8. O que diz? Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui mostra então que a igreja em Filadélfia, que é representada por nós hoje, a igreja do amor fraternal, nós confessamos que temos pouca força. Nós confessamos que não somos melhores que ninguém. Mas graças a Deus que nós cremos e ensinamos que temos recebido a palavra. E nós também queremos ser e somos aqueles que guardamos a palavra e praticamos a palavra. Que não sejamos a próxima igreja, logo em seguida aí de Filadélfia, veio Laodiceia. Esperamos que você não seja aquele, rico sou e de nada tenho falta. Eu não preciso invocar o Senhor, eu não preciso fazer grito de guerra, eu não preciso fazer imersão, eu não preciso ir para as conferências, tá vendo? É a mesma linhagem lá de Caim. Laodiceia caiu na degradação. Mas ainda assim o amor de Deus para com todos, assim foi com Caim, assim foi com Adão, aqui também em Apocalipse 3, o Senhor ainda usou de misericórdia com a igreja em Laodiceia. Aqui no versículo, Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 18 fala: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo,
para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Versículo 19, vamos ler junto? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Nessa noite, irmão, vamos ter esse coração de arrependimento. Vamos continuar pedindo ao Senhor graça e misericórdia. Assim como invocar o nome do Senhor, essa prática saudável que começou lá em Gênesis. Né? Mas nós vimos que o invocar o nome do Senhor, para finalizar aqui, primeiro aspecto é para a nossa salvação. Quando nós invocamos o nome do Senhor, Romanos 10, de 8 a 13, o versículo 13 fala, o que fala Romanos 8, 13, vamos ler junto? Porém, que se diz? A palavra... Não, 13, desculpa, versículo 13. Vamos no 13 direto por causa do tempo. Por quê? Não é esse. Dez, 13, 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De novo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, por um lado, invocar o nome do Senhor é para a regeneração do nosso espírito. Nós somos salvos. Mas, por outro lado, no domingo da Metiara mostrou que a salvação precisa ser completa. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Não é isso? 1 Pedro 1,9. A salvação é completa. Espírito, alma e o nosso corpo, nós vamos receber um corpo de glória. Então, irmãos, que de fato, que o encargo da palavra nessa noite, o Senhor possa nos levar a continuar dependendo dEle em toda e qualquer situação. Que o Senhor nos livre da descendência de Caim. Que nós possamos buscar o caminho de Sete da sua família, que invocava o nome do Senhor. Por isso que hoje nós somos os buscadores de Deus. Por isso que nós invocamos o nome do Senhor em todo e qualquer lugar. E nós somos identificados por meio do invocar. Ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, nós abençoamos por tal caminho que o Senhor tem nos dado, o caminho da bênção. Queremos escolher todos os dias, invocar o nome do Senhor, porque perto está o Senhor daqueles que te invocam. Ó Senhor Jesus, nos livra do caminho de Caim, nos livra da decadência, nos livra do orgulho. Tenha misericórdia de nós. Queremos ser esses buscadores. Queremos, Senhor, fazer isso até que o Senhor venha. Invocar o seu nome. Abençoamos cada irmão que está aqui presente, aqueles que vão estar ouvindo essa palavra. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Amém? Amém! Ó Senhor Jesus, amém.